e você também consegue entender que Deus não fala só do jeito que você quer ouvir. Quantas vezes eu quis ouvir diretamente a voz e Deus também fala com a voz dele na sua mente e no seu coração. Mas muitas vezes Deus vai falar através de pessoas, de circunstâncias, de presentes, de surpresas. E quando você tem um coração humilde de realmente querer ser amigo, filhinha do papai, íntimo, porque você sabe que nem todos são filhos, a maioria são criaturas, os que aceitam o Senhor são filhos, mas Deus tem os que são chamados amigos. Quanto mais você tiver interesse em ter esse relacionamento, você for verdadeiro, você for humilde, seja de reconhecer os seus erros ou pedir ajuda, eu tenho certeza que mais ele vai ter amor em te revelar e falar com você. Mas ele vai falar muitas vezes da forma que ele quer falar. E aí cabe a você ter a sensibilidade de observar a sua realidade e ver Deus atuar. Um sonho impossível que você viveu. Uau, um sonho impossível que eu vivi, o meu grande sonho desde pequena sempre foi fazer uma viagem internacional. Eu vim de uma família muito pobre, minha família nunca ninguém tinha viajado, ninguém viajou para o exterior, ninguém nunca tinha viajado nem no Brasil e eu sempre sonhei em falar inglês e viajar para o exterior. E é algo que eu persegui desde muito nova e antes não tinha essa facilidade de inglês na internet, de passagem, né, parcelado, das coisas mais baratas. E eu quero dizer uma coisa, eu aguardei por anos sonhando e teve uma época até que eu quase desisti. E eu falei: "Senhor, se eu não viajar por países, eu vou viajar por planetas. Eu quero que os meus anjos me levem para viajar por planetas quando eu estiver aí no céu". E eu quase desisti, achando que não seria possível para mim. Mas Deus é tão maravilhoso e Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que não só eu fiz a minha primeira viagem internacional indo para a Europa, para Portugal, para a Áustria, em Viena, como eu fui em lugares lotados de seguidores e filhas de Eva e mentoradas, e eu fiz 2 eventos internacionais sozinhas, em hotéis 5 estrelas com parcerias. Fui recebida na casa das minhas alunas, e eu, que nunca tinha viajado, tenho alunas na Suíça, Itália, Inglaterra, Boston, estou com alunas no SeaWorld me aguardando para um evento em Orlando, Japão. Ou seja, uma menina que sempre sonhou em viajar e que abriu mão de viajar de um jeito normal pelo mundo através de influências mundanas, hoje tem o Senhor levando pelos 4 cantos da terra, onde nós vamos ter evento no Japão, em Dubai, em tantos outros lugares com pessoas me aguardando. Então a realização do meu sonho está sendo infinitamente maior do que eu poderia imaginar. Quem quase desistiu, mas resistiu na fé, hoje tem mentorados e viaja os 4 cantos da terra, ainda entregando eventos, transformando pessoas, sendo recebida em hotéis e casas, seja da mais simples aos 5 estrelas, tudo isso pela graça do Senhor, pela ousadia e pela fé. Agora, para finalizar esse momento, para a gente como a gente já está conhecendo melhor você e a audiência também está te conhecendo mais intimamente, né, para entrar no tema, Uhum, você está de verde hoje, né, uhum. e tem cartas verdes na sua frente, por coincidência ou não. Olha E aí só. você vai pegar essas cartas aí do Lanterna Verde, sabe que o Lanterna Verde ele faz construtos, né, imagina construtos e cria o que ele quer com a mente dele, a força da criação do Lanterna Verde é a mente dele, que está no anel. Então tudo que ele quer, ele com o anel, ele cria o que quiser. Gente, nem sabia, mas tudo a É ver comigo esse lanterna verde então, porque eu falo que assim como pensa o homem na sua alma, assim o é. isso. Todo pensamento se torna realidade. Então aqui pegando o hype do filme Superman, eu tô com as cartas azul, o Superman, e você tá com a carta green do Lantern Ok. Green. Então você pega uma carta dessa aí, que é uma carta mais para alma, e aqui é uma carta mais para business, e a gente vai Tá, perguntar a você. Então eu vou vamos lá. começar perguntando Ok. para você, que é uma pergunta empresarial. Uhum. Com que frequência a sua empresa realiza treinamentos com os colaboradores? Qual a importância de capacitação para o crescimento do seu business? Olha só, muito bacana. Eu tenho certeza que essa necessidade de capacitação, me perdoe, capacitação é importantíssima, porque as pessoas hoje, Rodrigo, até voltando, você falou com que frequência, né? Essa frequência nós estamos criando esse ritmo, esse ritual, até porque eu já fiz muitas parcerias de negócios, sócio, lançador e tal, e essas pessoas elas não estão muito assim a fim de construir um negócio com você para que ele cresça. Elas querem fazer um movimento X para fazer o dinheiro e tchau. Mas na verdade, hoje, eu vou te falar, de tudo que eu passei na pandemia, hoje é o primeiro momento que eu estou estruturando a minha equipe, porque realmente você ficar com pessoas de fora fazendo parcerias,
isso não te leva a lugar nenhum, né? Eu perdi muito tempo, energia e dinheiro com pessoas que falavam, vamos fazer um lançamento, vamos fazer não sei o quê. E eles fazem uma bagunça, uma salada de fruta, mas não estrutura de fato um negócio. Então, os treinamentos são imprescindíveis. É claro que a gente tem que dançar uma dança, eu vejo. O colaborador também, você vai investir nele, mas ele também tem que investir. Como, por exemplo, se a pessoa precisa de um treinamento, de repente parte do treinamento sai dela, porque a pessoa pensa, mas eu estou servindo a sua empresa. Pois é, você não está só servindo, você está recebendo. Você vai receber um treinamento e se você sair daqui, você vai sair com conhecimento, um entendimento que você não tinha. Então, normalmente, eu também divido isso com o colaborador, porque ele tem que ser autorresponsável. Ele está investindo nele, eu estou investindo nele e ele está investindo nele. Porque se ele sair dali, ele sai muito melhor do que ele entrou, faturando mais com conhecimento, então ele também tem que investir em si. E com certeza isso é muito importante. Agora, só a frequência que a gente está criando, então a gente faz hoje em dia conforme a necessidade do tipo, a pessoa está entrando, a gente está orientando ela ali no novo caminho, teve dúvida, a gente vai tirando e tal, mas com certeza essa frequência agora vai ser criada, porque são times de marketing, de vendas, de atendimento, né? E a gente tem ali as reuniões semanais, as diárias, mas esse treinamento aí vai começar a ter uma frequência maior agora, com certeza, e intencional. E, Essa pergunta é para você vai ler para você mesmo, é um espelho de alma isso aí. uau, nossa, pergunta interessante aqui. Bom, então eu já vou declarar algo para o futuro, porque a pergunta fala: como você pode ser mais útil ao seu cônjuge? E hoje é um momento que eu não sou, porque ser tem a ver com a sua identidade, eu estou solteira, mas eu aguardo no Senhor e oro todos os dias pelo meu futuro maridão de Adão. E aqui fala: como você pode ser útil, mais, ou seja, eu já sou útil, mais útil ao seu cônjuge. Uau, que pergunta profunda e interessante. Você não postou na sua rede social aí a long time ago que tá se preparando pro noivo, né? Sim, Então, com aí chegou a certeza. do Cosmo para você. Gente, como eu posso ser mais útil? Uau! Eu acredito que orando intencionalmente para ele, por ele, em primeiro lugar, eu acredito que a oração supera todas as coisas em primeiro lugar, porque eu vou interceder por ele com amor. Além disso, me aproximar mais da pessoa, no sentido de, quando a gente ora por alguém, eu acredito que você vê as dores, os defeitos, a falha, ou até você declara bênção sobre a vida da pessoa e aquilo te conecta mais com a pessoa. Então, eu vou me sentir mais conectada e também vou ter mais humildade de reconhecer as limitações dele humana e ao mesmo tempo eu vou estar entregando a vida dele nas mãos de Deus, que é o Rei dos Reis, que vai resolver tudo. Então eu acredito que orar e interceder por ele vai ser assim o primeiro presente, a primeira coisa que eu vou fazer para ser mais útil. A segunda, eu acredito que é algo natural meu que eu amo fazer, que eu tenho até que tomar um cuidado, porque tem gente que gosta e outros não, que é de fato ser essa influência divina. Eu sou uma mulher que vive a virtude de ser uma mulher virtuosa. Eu sempre influencio a pessoa que está ao meu lado e com certeza o meu marido vai ser a pessoa mais influenciada para o mais, do tipo, seja se aproximar mais de Deus, seja ele crescer no negócio dele, ser esse homem que vai pegar firme nos negócios, no trabalho, num treino. Se ele já faz um treino, eu vou incentivar ele a fazer outro, porque eu acredito que o ser humano muitas vezes ele se limita por medos e coisas que o inimigo falou, sendo que na verdade ele está fazendo só lá uma musculação, correndo na loucura, e de repente ele pode fazer uma natação, ele pode fazer uma luta. Então eu sou o tipo de mulher que vai influenciar como aquela mulher virtuosa para ele subir a régua. E talvez ser mais útil também, eu acredito que trazendo para ele com essa sensibilidade feminina, uma visão de como ele também eu quero que ele seja um homem firme de Deus, um homem viril ali, 3.0 no sentido de palavra, de tudo, mas que com a visão feminina ele também tenha um coração de servo, de filho, de servo, para servir mais pessoas nesse mundo comigo. Então, que ele seja um homem também, eu acredito que através da minha influência, inclinado a servir as pessoas. Muito bem. Agora, o nosso público ele é mais masculino, 60% do nosso público é mais masculino e mais 35. Perfeito. E a gente tem feito um esforço de trazer mulheres que têm um conteúdo como você Uhum. para poder atrair mais, magnetizar mais mulheres para esse canal. Eu tenho feito um esforço de trazer bastante Perfeito. mais mulheres do que homens para ver se equilibra isso nas estatísticas do YouTube, né? Muito É, bom. a gente agora, pessoal, vai entrar agora chute na pequena área para Priscila, né? Sem poupá-la de nada aqui do conteúdo Olha dela. só, olha só, olha só. Esse tema, pessoal, principalmente no mundo corporativo, ainda a camada do C-level ainda é mais masculina, apesar que as empresas globais têm feito Sim. uma trend e plataformas de recolocação, plataformas de realinhamento de carreira têm acelerado até carreiras de muitas mulheres nas empresas globais para que
e mulheres cheguem mais rapidamente na posição de C-level para poder estar isso equilibrado nas empresas. O que acontece é que essa questão do autocuidado com a imagem, cabelo, roupa, sempre foi uma preocupação mais feminina. E com o tempo os homens vêm, usando isso também a seu favor para potencializar a sua imagem. Então, a gente queria aqui começar que Priscila explicasse isso no construto que ela achar, pertinente aqui, o que seria essa questão do visagismo na prática e como é que ele pode ajudar a pessoa, a mulher, e ajudar nesse meu construto aqui o homem, o seu reposicionamento de imagem profissional. Perfeito, vamos lá. Bom, eu fico muito feliz de ser uma mulher né, convidada para estar aqui, além de representar outras mulheres, mas principalmente para conectar, Rodrigo, o universo de aprendizado de homem e mulher. Por quê? Porque olha que interessante, né? Você mesmo disse que seu público, a grande maioria é masculina, 35 mais, e que bom, fico feliz. E desejo, quero que vocês, homens, saibam que todos vocês nasceram de uma mulher. Quem criou e educou vocês, a maioria, e com certeza foi uma mulher, uma mãe, uma tia, uma avó. E quando você tem uma esposa que é virtuosa, essa mulher é a influência divina. E por que que eu falo isso? Porque infelizmente ou erradamente, quando a gente vai para o mundo de mentorias, inteligência emocional, né, coaching, o que seja, quando uma mulher aprende com um homem, tudo certo. Então eu vou lá, tem vários homens, Napoleão Hill, né, Anthony Robbins, Paulo Vieira, seja quem for, né, vários homens do meio corporativo ou de inteligência emocional. A gente tem vários aí, os rapazes da G4 estão sempre ali, né, ensinando gestão, eu acho super bacana e tal. Um homem, quando está ensinando para uma mulher, tudo certo. Mas quando uma mulher vai ensinar algo, muitas vezes, os homens às vezes desconectam achando que é falado só para mulher. Então, eu já estou trazendo até essa fala justamente para se entender que nós temos um para aprender com o outro, porque são perspectivas diferentes. Então, por exemplo, eu como visagista, publicitária, coach, neurocientista, eu tenho a minha visão, eu tenho a minha entrega e com certeza se eu for ouvir um outro homem que fale do tema, eu vou aprender com ele de outra forma. Assim como vocês homens que estão aqui me ouvindo, com certeza vocês vão aprender coisas de uma forma que vocês nunca viram e ouviram, e absorvam o que vocês puderem disso. Mas aí vocês vão aprender com outra pessoa de outra forma. Então é legal você trazer justamente isso para que a gente possa se conectar mesmo, homens e mulheres aí no aprendizado, né? E sua pergunta foi, Priscila, qual é a diferença que faz o visagismo Uhum. na Como é que o deixa eu botar aqui a câmera do meio. A minha pergunta era o que seria o visagismo na prática e como ele ajuda no reposicionamento masculino/feminino? Perfeito. O visagismo na prática, ele até foi criado muito mais até por um brasileiro chamado Philip Hallowell do que o que as pessoas acham que foi fora, lá na França. Só que a palavra visagismo, ela vem de visage, que no francês é rosto. Então, como visagista, eu consigo olhar para o seu rosto e entender muito do seu temperamento. Seja, assim como a gente vê o chão, o solo, e ele fala se ali foi regado